Pois é, hoje nós estamos encerrando o ano litúrgico. Nosso ano litúrgico tem 34 domingos, né, do tempo comum, fora os tempos de festa que nós celebramos, né, o tempo da Quaresma, do Advento e da Páscoa. Nós temos 34 domingos que nós chamamos de tempo comum. E o 34º domingo dá lugar à festa de Cristo Rei do Universo, né? Para nós, então, é como se fosse, como disse hoje a Paulinha na missa das crianças, na missa da catequese, né, que as crianças frequentam, é como se fosse uma espécie de Réveillon, né, virada do ano. A semana que vem, no domingo, nós já iniciamos o primeiro domingo do ano litúrgico, que é o primeiro domingo do Advento. Vocês estão vendo ali fora que a nossa catequese está montando o presépio, né? Só começaram, imagina que beleza que vai ficar. Então nós estamos se preparando aos poucos para a celebração já do Natal. E encerrando o ano, a igreja nos coloca como tema o tema da solenidade, né, da festa, mais do que festa, da solenidade de Cristo Rei do Universo. E, como sempre, a liturgia nos provoca a perguntar o que esta festa tem a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã. A gente sempre ressalta isso, né, que os textos bíblicos, as festas que nós celebramos, precisam fazer um sentido na nossa vida. Que Jesus Cristo é Rei, nós o proclamamos, o sabemos e o cremos. E, inclusive, o rezamos, né? Porque no credo nós começamos, né, a falar, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois nós proclamamos a realeza de Jesus, quando nós falamos que subiu aos céus e está sentado, à direita de Deus Pai. Então, ele é o Rei. Nós proclamamos isso, nós sabemos disso, nós cremos. Agora a pergunta é, que tipo de Rei Jesus é? E como a realeza de Jesus se manifesta na nossa vida? Né? Como que nós podemos perceber a realeza de Jesus e o tipo de Rei que Jesus é, né, na nossa história, na nossa vida? E existem duas tradições, nós temos meditado isso às 5 missas que nós presidimos. Existem duas tradições na igreja que falam da realeza de Jesus. Em alguns momentos históricos, uma prevalece, em outras, né, essa que está prevalecendo acaba caindo, e o nosso desafio é compreender as duas e perceber que as duas fazem sentido. E nós vamos ver isto hoje de forma muito objetiva nos textos bíblicos. Os textos que nós escutamos e que foram lidos vão mostrar para a gente as duas realezas de Jesus, as duas manifestações dessa realeza. A primeira realeza aparece no livro de Daniel. Nós temos falado durante 3 semanas sobre a literatura apocalíptica, né? Então, na profecia de Daniel aparece hoje a descrição dessa realeza como um reino cheio de poder, infinito, né? Glorioso. Aparece também no livro do Apocalipse hoje a descrição dessa realeza e essa proclamação de Jesus como Rei. Então, tanto a profecia de Daniel quanto o livro de Apocalipse vai trazer uma das visões, né, desta realeza. E aí o versículo 8 da segunda leitura de hoje, que é do livro do Apocalipse, vai terminar com a palavra-chave que vai sintetizar essa primeira postura. A palavra pantocrato, em grego, né, que está lá, que é a tradução literal é o Todo-Poderoso. Né? Facinho de perceber, a gente brincava nas outras missas, né? Quando a gente lembra, por exemplo, de pandemia, não é isso? É uma doença que atingiu o todo. A gente fala de Jogos Pan-Americanos, ou seja, toda a América envolvida. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Pantocratos, lembrando da teocracia, da democracia, a gente está falando daquele que é o Todo-Poderoso. Ao pé da letra, Pantocrato é isso. Na história da arte sacra, nós temos, por exemplo, os ícones orientais com o Pantocrato, que é aquela imagem clássica de Jesus sentado no seu trono, com vestes, né, púrpuras, com os anjinhos do lado. É uma imagem autêntica, bíblica. Né? Isso eu gostaria de ressaltar, porque às vezes as pessoas pensam, né, que a gente fala da primeira imagem como se ela não fosse autêntica. Não, é autêntica, bíblica, teológica, ressaltada pela arte sacra. Né? Depois, quem nunca ouviu falar, é só procurar lá, Pantocratos, vocês vão ver aí milhares de ícones de reproduções icônicas sobre este modelo de rei. É o rei glorioso. Jesus é o rei glorioso, a primeira ideia que aparece. Só que, no Evangelho, este Pantocratos, retratado na história da arte, na história da teologia, como rei sentado no seu trono todo glorioso, aparece de uma forma muito diferente.
Porque hoje, no evangelho que nós lemos, o evangelho de João, as que nós proclamamos também, fala que Jesus é rei, não é verdade? No diálogo entre Pilatos e Jesus, ele vai ser proclamado rei. Pilatos vai falar, você é ou não rei? Tu dizes, eu sou rei. Agora, olha para vocês verem que interessante. Se na primeira e na segunda leitura nós falamos do Pantocrato, a partir do trono glorioso, qual é o trono do rei ou deste rei no Evangelho de João? É um trono diferente, não é o mesmo trono que aparece no livro do Apocalipse e não é o mesmo trono que aparece na profecia de Daniel, né? E aí a gente recordava de uma forma mistagógica nas liturgias de hoje que é só pensar no contexto imediato do diálogo entre Jesus e Pilatos. Qual é o contexto imediato do diálogo entre Jesus e Pilatos? Eles estão tomando café na cozinha e batendo um papo? Não, né? É um contexto de quê? De julgamento. E esse julgamento vai levar Jesus para onde? Para um trono. Para onde que é? Podem falar, não precisa ficar com vergonha não. Para onde que vai levar? Para a cruz, não é isso? Então prestem bem atenção. O trono deste rei no Evangelho de João é a cruz. Olha para vocês verem que interessante, né? Tanto que está escrito, não é isso? A gente traduz no latim, a gente só coloca o latim, né? Mas estava escrito em todas as línguas lá, né? Possíveis daquela região. Este é o rei dos judeus, escrito bem acima da cruz. O trono de Jesus nos evangelhos é a cruz ou a manjedoura. Este é o trono de Jesus nos evangelhos, né? Nós vamos celebrar daqui uns dias o Natal. Os reis magos que vão vir adorar o menino vão encontrar este menino rei num trono. Não é um berço de ouro, é uma manjedoura, um coxo. Ele entra em Jerusalém numa montaria que não é própria dos reis, num jumentinho, e termina num trono, que não é o trono cheio de púrpura e de ouro, é o trono da cruz. E por que é importante retomar essa teologia? Primeiro, porque ela é bíblica, eu não estou inventando, é só ler, né? Primeiro, por causa disso, porque ela é bíblica. Tão bíblica quanto a outra. Segundo, porque isso tem que impactar a nossa vida. De alguma forma, quando a gente pensa neste rei que nós adoramos, que tipo de rei vocês adoram? Quando nós falamos rei, Jesus é o nosso rei, o que está na cabeça de vocês? Porque nós temos a tendência a pular a etapa da cruz, não é isso? A gente só quer ficar com o Cristo glorioso. Mas e o Cristo da cruz? E o Cristo da manjedoura? E o Cristo que te convida a tomar deste cálice, quando o Filipe vai lá falar, ó, guarda um lugar para mim à direita e à esquerda. Jesus fala, tá bom, mas você vai poder beber do cálice que eu vou beber? A gente tende a pular a cruz para ficar só com o Cristo glorioso. Isso é uma tendência nossa. Porque nós queremos saber de cruz, gente. A nossa, no fundo da nossa humanidade, nós gostamos? Nós encaramos cruzes com facilidade? Claro que não. Então, por isso que é importante retomar essa teologia. Jesus vai dizer, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem como, evangelicamente falando, chegar à participação da glória se não passarmos pelo caminho da cruz. Isso é evangélico, tá? No sentido de que brota do evangelho. E isso nos impacta muito. Por isso Jesus vai dizer, o meu reino, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Porque os reinos deste mundo querem saber de cruz. Os reis deste mundo estão preocupados com sofrimento e com cruz, em abraçar cruz, ainda mais na teologia bíblica, a cruz que Jesus abraça, que não é a cruz do próprio pecado, não é a cruz do pecado dele, é a cruz do nosso pecado, não é assim que a gente fala? Que ele morreu por nós? Quer dizer, carregando a cruz do outro, nem a dele era, ele não precisava carregar a cruz. E como nós dissemos, os reis desse mundo se preocupam com cruz? Abraçam cruz? Os reis deste mundo falam como Jesus, Pai, afaste-me este cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha? Ao contrário, eles dizem que seja feita a minha vontade e não a sua. Os reis deste mundo não abraçam cruz. E aí, perdoe minha franqueza, mas o padre de vez em quando tem que dar uma cutucada. Quem abraça a cruz? Somos nós, que pagamos gasolina a R$8, que sofremos na pele as inconsequências
e as irresponsabilidades dos poderes públicos que cobram tanto da gente e doa tão pouco. É nós que sofremos. É nós que abraçamos cruzes. Gasolina pode chegar a R$15. Eles têm auxílio gasolina, vai fazer diferença na vida deles? Não, mas na sua vai. É nós que abraçamos cruzes. Por isso, o reino de Jesus não é um reino deste mundo, porque ele, diferente dos reis deste mundo, abraça a cruz. Ele não foge de cruz. Ele não impõe a cruz nas costas dos seus irmãos. Ele diz: se vocês estão cansados e agobiados, vinde a mim, porque eu vos darei repouso. O meu fardo é leve. Por isso, o reino dele não é um reino deste mundo. Ele não foge à cruz e tampouco impõe cruzes pesadas a nós, como os reinos deste mundo fazem, né? Os reis deste mundo impõem cruzes, Jesus não, né? E a gente ainda fica igual trouxa, brigando por causa de política e defendendo ideologia, inclusive dentro da igreja. Idiotice, separando, criando inimizade. Entra governo e sai governo, continua a mesma coisa. Cruzes pesadas são impostas e a gente fica aí batendo palma, defendendo coisas. Abriu o olho, né? O único rei que não impõe cruz a nós é o rei Jesus. E por isso ele é digno de honra, de louvor, né? Por isso ele é digno de ser adorado. Por isso ele recebe o nosso incenso, o nosso elogio. Ele. Os outros não. Né? Meu reino não é deste mundo. Então, quando nós, para terminar a homilia, celebramos a festa de Cristo, o Rei do Universo, nós temos que ter essas duas coisas em mente. Primeiro, ele é realmente rei. Segundo, ele é um rei diferente. Não é como os reis deste mundo. E cuidado, que tipo de rei você está adorando? Não tem como adorar o Pantocrato, o rei glorioso, sem passar pelo rei que está deitado na manjedoura e que vai terminar a sua vida no madeiro da cruz, o trono do madeiro da cruz. Né? Trocando em miúdos, terminamos assim para dizer: sem cruz não existe glória no cristianismo. Sem abraçar, e o que é a cruz? Abraçar a responsabilidade da nossa vida. E às vezes abraçar uma responsabilidade que nem nossa não é verdade? A gente brinca, né? Eu não estraguei o mundo sozinho. Quando eu nasci, ele já estava estragado. De vez em quando eu dou uma ajudada a piorar a situação. Mas eu não criei as bagunças que nós vivemos, nem vocês. Não é verdade? E às vezes nós temos que abraçar cruzes que não são nossas. Ou não é assim? Quantas vezes vocês sofrem por coisas que vocês não criaram, não é verdade? Vocês sofrem por coisas que vocês não criaram. Abraçar a cruz significa isso, não fugir à responsabilidade, não impor cruzes pesadas aos irmãos, com honradez, com honestidade, fazer o que tem que ser feito, olhando sempre a vontade de Deus e não a realização da nossa própria vontade, né? A partir do nosso egoísmo.